Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita, apresentadas, sentidas e comentadas com profundidade. Hoje, mergulhamos em uma das obras mais densas, diretas e transformadoras da doutrina espírita. Uma obra que nos confronta com a mais pura e cristalina noção de responsabilidade. Vamos falar de ação e reação. Você já se sentiu preso às consequências de uma escolha? Já se perguntou para onde vão os ecos de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos atos? Este livro não apenas responde, mas nos mostra, com detalhes impressionantes, o funcionamento da justiça divina. Psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1957, este é o 10º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo espírito André Luiz. E aqui, André Luiz nos leva para um lugar diferente. Não estamos mais em nosso lar, estamos na Mansão Paz, uma espécie de fortaleza de luz e trabalho, ancorada em meio às regiões de grande sofrimento do mundo espiritual. O umbral, o que muitos chamariam de inferno. A primeira grande lição que a obra nos traz é sobre a natureza desse inferno. Lá fora da Mansão Paz, André Luiz descreve uma paisagem de dor. Uma tempestade magnética arrasta espíritos em agonia, rostos em desespero, mentes em desequilíbrio. É uma visão que poderia causar medo, mas a espiritualidade nos ensina através das palavras do instrutor Druso, o dirigente da Mansão Paz, que este inferno não é uma criação de Deus para nos punir. Não é um lugar geográfico de castigo eterno. É, antes de tudo, um estado de consciência. Como nos diz Emmanuel no prefácio da obra, de forma inesquecível. É por isso que entretece os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros que se acumpliciaram na delinquência, criando, pelos desvarios da própria conduta, o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos. Esta é a chave. O inferno é o reflexo de nós mesmos. É a colheita inevitável daquilo que plantamos em nosso próprio mundo íntimo. A culpa, o remorso, o ódio, a revolta, tudo isso cria em torno de nós um campo vibratório denso que nos aprisiona em paisagens de sofrimento. E é aqui que o título do livro ganha vida. Ação e reação. A lei universal de causa e efeito, apresentada não como uma teoria, mas como um mecanismo vivo e pulsante. Cada pensamento, cada ato é uma força que lançamos no universo, e essa força invariavelmente retorna para nós. Não há acaso, não há injustiça. O que existe é uma contabilidade perfeita. Cada um de nós, como nos mostra o livro, possui uma conta espiritual, com créditos e débitos. No livro, o instrutor Sanzio explica de forma sublime. Para melhor entender o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade. A casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. Nossos atos, portanto, tecem o nosso futuro. Eles podem criar asas de libertação que nos elevam a planos mais altos, ou podem forjar algemas de cativeiro que nos prendem a situações dolorosas. A escolha é e sempre foi nossa. Mas por que tanto sofrimento? Por que as provas parecem tão duras? A obra nos mostra que não estamos à deriva. Cada dor, cada dificuldade tem uma raiz. E essa raiz está em nosso livre-arbítrio.
André Luiz nos apresenta casos comoventes e impactantes. Ele nos mostra espíritos como Antônio Olímpio, que, cego pela ambição, assassinou os próprios irmãos para ficar com a herança. Após a morte, ele não encontra paz. Ele é assombrado, não por demônios externos, mas pelas imagens vivas de seu próprio crime. Sua mente se tornou sua própria prisão, seu próprio inferno. As vítimas, por sua vez, transformadas em verdugos pela sede de vingança, o perseguem, intensificando seu sofrimento. Isso nos mostra uma faceta profunda da lei. A vingança, mesmo que pareça justa aos olhos do ofendido, apenas agrava a dívida de todos os envolvidos, criando um ciclo terrível de dor. O livro nos ensina que a justiça divina não busca punir, mas reeducar. O sofrimento é a ferramenta, é o freio que a vida nos impõe quando nos desviamos do caminho do bem. É a consequência natural que nos força a refletir e a mudar. Silas, um dos assistentes da Mansão Paz, cuja própria história de redenção é um dos pontos altos do livro, nos esclarece sobre os diferentes tipos de dívidas que contraímos. Há o débito aliviado, quando o arrependimento sincero e o trabalho no bem nos permitem quitar nossas contas com mais suavidade. Há o débito agravado, quando a revolta e a teimosia no erro tornam o processo de resgate muito mais doloroso e demorado. E há o débito estacionário, de almas que, como a do personagem Sabino, se cristalizam no mal por tanto tempo que entram numa espécie de hibernação espiritual, necessitando de séculos para despertar. Mas este livro, apesar da densidade de seus temas, não é um manual de desespero. Pelo contrário, é um mapa para a esperança, porque em meio à escuridão, a Mansão Paz existe. O trabalho, a prece e o amor estão sempre disponíveis. A prova viva disso está em uma das cenas mais emocionantes da literatura espírita, a história de Alzira, a esposa de Antônio Olímpio, o parricida. Ela, que também foi cúmplice em seus próprios débitos passados, se oferece para ajudar na recuperação do marido e dos irmãos que ele assassinou. A tarefa parece impossível. Os irmãos, agora verdugos, a odeiam. O marido está perdido nas sombras. Mas Alzira se ajoelha e faz uma prece. Uma prece que não é um pedido egoísta, mas uma entrega total de amor. Ela se oferece para voltar à terra, para ser mãe amorosa daqueles que foram seus inimigos, para reconstruir, pelo sacrifício, os laços que a ambição destruiu. E enquanto ela ora, algo extraordinário acontece. Uma luz intensa, pura, emana de seu coração. A prece sincera e cheia de amor tem o poder de alterar a realidade espiritual. Ela alcança os corações endurecidos dos verdugos, que pela primeira vez sentem uma emoção que não é o ódio. Eles choram, tocados pela força daquele amor que eles não compreendem, mas que sentem. Nessa cena, André Luiz nos mostra na prática o poder da intercessão, o poder do amor que se sacrifica. A oração verdadeira, que é ação, tem a força de mover as estruturas do mundo espiritual. Ela nos ensina que não importa o tamanho da nossa dívida, o amor é sempre o caminho para a quitação. Outro ponto fundamental que Ação e Reação explora é o poder do pensamento. Nossa mente é um dínamo criador. Os obsessores, como nos explica Leonel, um dos irmãos vingativos, usam essa lei a seu favor. Eles aprendem a superalimentar os pensamentos negativos das vítimas. Se a pessoa tem uma tendência à cobiça, eles projetam imagens de riqueza e poder. Se tem tendência a ciúme, projetam imagens de traição. Eles criam telas mentais que aprisionam a vítima em um delírio constante. Mas a mesma lei funciona para o bem. Quando oramos, quando mentalizamos o bem,
Quando servimos desinteressadamente, também estamos criando telas mentais. Estamos construindo em torno de nós e daqueles a quem amamos uma fortaleza de luz. Estamos nos sintonizando com a mansão paz do nosso próprio coração. Ação e reação, no fim, é uma declaração de amor da justiça divina. É um chamado profundo à nossa consciência. Ela nos diz: você é livre para escolher, você é responsável por suas escolhas, e você nunca, jamais está desamparado para recomeçar. O livro nos ensina que o universo não conspira contra nós. Ele apenas responde com absoluta precisão àquilo que emitimos. Não é um livro para ser lido com medo, mas com um profundo senso de autoavaliação. Cada página nos convida a olhar para dentro e perguntar: que ações estou praticando hoje? Que reações estou construindo para o meu amanhã? Estou tecendo asas ou forjando algemas? É um convite para sairmos da posição de vítimas do destino e assumirmos o leme da nossa própria vida, com a certeza de que, para cada dívida, existe a oportunidade do resgate. Para cada sombra, existe a promessa da luz. E para cada passo no caminho do bem, a vida nos responde com paz, com equilíbrio e com a bênção do recomeço. O que mais tocou você nesta profunda reflexão sobre ação e reação? Qual ensinamento desta obra ressoa com a sua vida neste momento? Deixe seu comentário, compartilhe suas impressões. O diálogo enriquece a todos nós. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuarmos juntos explorando a sabedoria da doutrina espírita. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Que Jesus te abençoe.